Se virar SAF, você acredita que o Paraná Clube vai disputar a primeira divisão do estadual? Empate técnico nesse momento. 50% dizendo que sim, 50% dizendo que não. Inclusive, recebendo aqui a mensagem do paranista Luiz Bindi, o Alexandre Senechal falou que é uma virada de mesa. Ele diz assim, não é virada de mesa não, é uma possibilidade que a lei permite. O Bragantino já fez isso, fez igual. Então, abraço pro Bindi. O Bragantino foi comprado na Série C do Campeonato Brasileiro e subiu todas as séries. Até porque, assim, o Red Bull Brasil... O Bragantino já estava na B quando foi vendido. Não, estava na B já. Ele foi comprado na reta final da Série C. Ele sobe pra B e no primeiro ano é campeão da B. Não, foi depois do Paulista. Não, ele foi comprado depois do Campeonato Paulista. Mas já estava em negociação, né, gente? Ninguém é comprado uma semana pra outra. Batido o martelo foi depois do Paulista. Mas o Bragantino já estava na B. Da C pra B. Sim, ele estava na Série B. Sim. Quando foi vendido pelo Marquinhos Chedi. E não foi virada de mesa? Foi virada de mesa, ué. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Hoje a gente começa as retrospectivas dos times paranaenses nas competições que disputaram e o nosso primeiro campeonato aqui a trazer aí um remember, uma retrospectiva para vocês é o campeonato estadual. Começando com o Atlético Paranaense com 20 anos da Alicane, para falar sobre esse título invicto do Furacão no estadual desse ano. É verdade, TT, um título invicto depois de mais de 80 anos sem vencer de forma invicta o Campeonato Paranaense. Furacão, depois de muito tempo utilizando o time de aspirantes no Campeonato Estadual, voltou a utilizar os titulares, voltou a usar o seu elenco de forma completa no Campeonato Estadual. Então usou todas as suas peças, e isso é questionado até hoje, né? Porque no final do ano o Atlético sofre com muitas lesões, mas no começo do ano o Furacão acabou gastando os seus jogadores no Campeonato Paranaense, e o Fernandinho, inclusive, é o jogador que mais é um jogador que teve recorde de jogos na carreira. Fez 51 jogos em 2023. Nunca, nos seus quase 20 anos de carreira, havia passado de 50 jogos. Então o Fernandinho é um jogador que jogou muito em quantidade e muito pelo Campeonato Paranaense. Jogou 14 das 17 datas do Campeonato Paranaense de 2023. O Furacão, que utilizou então esse elenco principal no Campeonato Paranaense, começa a sua trajetória com o 4-0 contra o Rio Branco, primeira jornada esportiva aqui do projeto da Jovem Pan News do Rick Sport Clube, e o Atlético então faz 4-0 com hat-trick do Pablo, 3 gols no mesmo jogo do atacante Pablo do Atlético, jogador do Furacão. Então começando muito bem esse Campeonato Paranaense, e ainda também tem um gol do Fernandinho, um belo gol do Fernandinho de fora da área. Furacão lidera, empata apenas uma partida na fase de grupos não, né? Na fase inicial, na primeira fase do Campeonato Paranaense, empata contra o Coritiba em 1-1, naquele jogo de tantas expulsões, aquele jogo que rendeu tanta coisa, que vai render ainda pela invasão no gramado, perda de mando ao Atlético, né? O Furacão vai ficar 3 jogos sem mando de campo no estadual do ano que vem. Claro, o Furacão ainda tenta reverter essa punição para conseguir para conseguir cumprir com mulheres e crianças no estádio, mas nesse momento vai jogar com portões fechados, não vai ter torcida nos seus domínios nos primeiros 3 jogos dentro de sua casa na Arena da Baixada. Então o Furacão que tem esse problema muito por esse jogo do Clássico Atletiba, pela invasão de campo de um torcedor no Clássico Atletiba, terminado em 1-1 na Arena da Baixada na primeira fase do Campeonato Paranaense. Furacão encerra a primeira fase jogando contra o Londrina, vence o Londrina por 1-0 fora de casa, e aí vai jogar a fase mata-mata. Inicia contra o Independente São Joséense, faz 5-2 fora de casa no primeiro jogo, tem um golaço do Kelvin nessa partida, tem um golaço do Vitor Bueno nessa partida também, e depois recebe o São Joséense 4-0 na Arena da Baixada para passar pelas quartas de final. Depois tem um embate muito duro contra o Maringá, 2-0 fora de casa. O Vitor Roque volta a jogar no Campeonato Paranaense contra o Cianorte na Arena da Baixada. Na verdade, não. O Vitor Roque volta a jogar contra o Azures na Arena da Baixada. Faz 2 gols naquela partida. Esse jogo tem o gol de letra do Luciano Arriagada, né? O único gol do Arriagada na temporada, na estreia do chileno pelo Atlético. E esse é também o jogo que o Vitor Roque volta a jogar. Estava no Sul-Americano Sub-20 e volta a jogar pelo Atlético na temporada. E aí depois ele joga contra ele não joga contra o Coritiba, mas vai jogar contra o Operário, contra o Cascavel na primeira fase, contra o Londrina também. E aí, contra o Independente São Joséense, ele marca também gol
Então o Vitor Roque faz de pênalti contra o São Joséense pro Atlético nas quartas de final. Na semifinal contra o Maringá, o Vitor Roque começa a partida em Maringá no banco, faz uma jogada muito bonita e rola pro meio da área para gerar o primeiro gol do Atlético. Depois, ele também participa do segundo gol do Furacão, uma vantagem muito boa nas semifinais. Dentro da Arena da Baixada, gol de Léo Cittadini, o Atlético vence o Maringá por 1-0 e vai jogar a final com apenas um empate e muitas vitórias. Só vitórias pro Atlético nesse Campeonato Paranaense, praticamente 100%. Depois vai jogar em Cascavel, o jogo de ida das finais do Campeonato Paranaense. Acaba saindo atrás no placar, num jogo em que o Cascavel vai muito bem, consegue dominar o Atlético, empata já no finalzinho e depois, logo depois do gol tomado com o Eric de cabeça na primeira trave, e depois, no final do jogo, um pênalti marcado numa cabeçada do Zé Ivaldo, em que a bola pega no braço do jogador do Cascavel. Pênalti para Atlético, Vitor Roque bate de cavadinha, uma cavadinha meio estranha, acaba pegando um pouquinho errado na bola, mas acerta o meio do gol, o goleiro cai, o Vitor Roque faz gol. Pro gol do Atlético para virar a partida em Cascavel e ir com vantagem para a final do Campeonato Paranaense. Entre os dois jogos da final, o Furacão encarou o Alianza Lima, foi 0-0 na Copa Libertadores da América. O Furacão perde muitos gols naquela partida, o Tomás Coelho perde um gol inacreditável, o Canóbio também tem chance perdida. Então, entre os dois jogos da final, o Atlético estreia na Copa Libertadores e aí decide em sua casa, em seus domínios, 0-0. O Cascavel praticamente dominou as ações da partida, conseguiu criar boas chances, assustou demais o Atlético, mas uma situação que o Atlético conseguiu sair, conseguiu manter o empate em 0-0. O Vitor Roque perde uma chance inacreditável no segundo tempo, mas o Atlético consegue sair com a taça, levanta a sua única taça de 2023. Um ano com tantas expectativas, um Atlético queria ir longe na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, no Campeonato Brasileiro, encerra o ano só com o título paranaense. Título invicto é verdade, um feito histórico. Depois de tantos anos o Atlético volta a ser campeão invicto. Mesmo assim, Furacão é campeão paranaense num ano em que é marcado pelo fracasso em outras competições. O Atlético levanta a taça com 0-0 na Arena da Baixada contra o Cascavel, TT. Vincenzo Dalicani trazendo aí o raio-x do Furacão neste campeonato paranaense. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Agora chegando o Rogério Scarione para trazer pra gente o panorama do Verdão no campeonato estadual, Rogério. O Coritiba que não tem um estadual para ficar na memória do torcedor neste ano de 2023, né? O Coritiba que até teve um bom início de campeonato, TT. O Coritiba que na primeira rodada do Campeonato Paranaense, em uma partida histórica, né? Pois foi a primeira partida na história do nosso estado com a presença exclusiva de mulheres e crianças, partida essa que inclusive tivemos a grande TT Mota, né? Na reportagem, em um jogo contra o Arucó. Coritiba teve bastante dificuldade já desde a primeira rodada, tanto é que foi vencer com um gol aos 44 minutos, um gol do Aleph Manga, e realmente ali começava a mostrar um Coritiba que teria dificuldades durante toda a temporada em 2023. Mas algo que era destacado pelo então técnico Antônio Oliveira no início da temporada era a parte defensiva do Coritiba. O Coxa que nas 3 próximas rodadas acabou conseguindo vencer seus adversários sem sofrer gol. O Coxa só foi tomar gol na 5ª rodada no empate diante do Azures, no Couto Pereira por 2-2. O Coxa que ainda teve jogos contra o Cianorte, venceu por 3-1, um empate na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, também empatou sem gols com o São Joséense no Couto Pereira, venceu o Londrina por 1-0 no dia 15 de fevereiro, e foi o último gol do Rodrigo Pinho com a camisa do Coritiba lá em fevereiro, jogador que veio, né, pelo menos no início da temporada ali com a missão de ser o goleador do Coritiba. Nesse ano, acabou marcando seu último gol lá em fevereiro. Depois disso, um empate sem gols com o Cascavel, e aí o Coxa vai até o Acre para disputar a primeira fase da Copa do Brasil contra o Maitá, e acaba vencendo por 3-0, e no retorno o Coxa conhece sua primeira derrota na temporada, lá em Ponta Grossa, diante do Operário. O Coxa levou um sonoro 3-0 do seu adversário. O Coritiba que acabou se classificando na primeira fase da competição na 3ª colocação, ficando atrás do Atlético Paranaense e também do Operário, que passa o Coxa naquele momento. E aí o Coxa pega o Cascavel, que havia sido o 6º
colocado na classificação geral. E na partida de ida, o Coxa acaba sofrendo um revés, perdeu por 3-1 no interior do estado. O Coritiba foi dominado pelo seu adversário lá na cidade de Cascavel. E aqui no Couto Pereira, apesar de ter um jogo tendo ali um amplo domínio das ações da partida, o Coritiba atacou naquela ocasião mais de 40 vezes, né? O Coritiba finalizou mais de 40 vezes contra o gol do Operário. É verdade, pegou uma tarde inspirada também do goleiro André Luiz, que fez uma belíssima atuação no Couto Pereira, mas a gente não pode dizer que também faltou competência pro ataque do Coritiba. O Coxa que ficou no 0-0 e foi eliminado no Campeonato Paranaense ainda nas quartas de final pro Cascavel. Rogério Scarione trazendo o balanço do Verdão nesse campeonato estadual. E agora chegando o Dudu Oliveira pra falar pra gente das outras equipes que disputaram o Paranaense. Vai que é tua, Dudu. Boa tarde, TT. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News. O Campeonato Paranaense de 2023 foi a 109ª edição do Campeonato Estadual. A competição foi disputada em 4 fases entre os dias 14 de janeiro e também 9 de abril de 2023. Na primeira fase tivemos 2 equipes rebaixadas para a segundona de 2024. Foz do Iguaçu e também o Rio Branco tiveram as piores campanhas e vão jogar a divisão de acesso no próximo ano, dando lugar ao PSTC e ao Andraus também, que subiram na temporada de 2023. Os outros 6 classificados para as quartas de final do Campeonato Paranaense fora a dupla Atletiba foram o Operário, o Maringá, o Cianorte, o FC Cascavel, o Arucó, que já na próxima temporada teve o seu nome alterado para Galo Maringá, e também o São Joséense, além do Azures e do Londrina, que ficaram na 9ª e na 10ª posição do Campeonato Estadual, então não foram rebaixados e nem se classificaram para as quartas de final. Nas quartas, o São Joséense foi eliminado pelo Atlético. No duelo entre Maringá e Cianorte, o Dogão se deu melhor e se classificou para as semifinais da competição. O Operário passou sem dificuldades pelo Arucó e a grande surpresa, como trouxe agora o Rogério Scarione, foi o FC Cascavel eliminando o Coritiba 3-1 no interior do estado e 0-0 no Couto Pereira. Nas semifinais, o Maringá, que fez uma grande campanha, não assustou o Atlético e foi eliminado com um placar agregado de 3-0. Do outro lado, Operário e FC Cascavel fizeram uma semifinal muito emocionante, com vitória da Serpente nos pênaltis pelo placar de 6-5, se classificando para a final do torneio estadual. A grande final foi bastante disputada, mas a excelente campanha da equipe aurinegra acabou com o vice-campeonato, perdendo o jogo de ida por 2-1 no Olímpico Regional lá em Cascavel, como trouxe o Vincenzo Dalicani. Na Arena, uma final morna, sem gols, consagrou o Atlético como campeão de 2023, mas não tirando a belíssima campanha do FC Cascavel. E uma curiosidade sobre as finais do Paranaense: esse foi o 3º ano consecutivo que não tivemos a dupla Atletiba na final, né? Os dois se enfrentando. Em 2021 foi Londrina e FC Cascavel a final, em 2022 Coritiba e Maringá, e nessa temporada Atlético e FC Cascavel. O Campeonato Paranaense de 2023 teve 3 grandes destaques no interior. Vinícius Mingotti, do Operário, ex-Atlético Paranaense, terminou como vice-artilheiro da competição, atrás do Pablo. Vinícius Mingotti ficou com 7 e o Pablo com 9, e também o Lucas Coelho e também o Robinho do FC Cascavel terminaram com 6 gols e ajudaram na grande campanha da Serpente no estadual. Na defesa, tirando os goleiros da dupla Atletiba, Saulo do Londrina foi o goleiro menos vazado da competição, com 11 sofridos em 11 jogos, e o destaque negativo na defesa foi o Gabriel Leite do São Joséense, com 24 gols sofridos em 13 jogos. Essa é uma retrospectiva do Campeonato Paranaense de 2023, que foi bastante agitada, né, TT? Exatamente. Felipe Dalque e Alexandre Senechal, destaque negativo, a eliminação precoce do Coritiba, e, na minha opinião, o destaque positivo, a campanha realizada pelo time do Cascavel, apesar do título invicto do Rubro Negro. Quer começar ou vou eu? Para o ímpar. Pra mim, o destaque positivo é o Atlético campeão invicto. Porque isso aí, mais de 80 anos sem conquistar um título invicto. É muita coisa. O feito foi enorme do Atlético no primeiro semestre. Gigantesco. Apesar de que o torcedor muitas vezes
não dá essa moral pro campeonato estadual, e realmente é um campeonato muito frágil, mas ser campeão invicto é uma coisa que pro Atlético é histórico, é quase que inédito, né? Fazia muito tempo. Sim. Se tiver torcedor vivo que viu aquele título, né? Viu de fato o título, né? Não, e já estava nascido, vai ser muito raro de encontrar. Então, acho interessante essa situação. E naturalmente que o destaque negativo do Coritiba pela eliminação precoce, mas também coloca um pontinho do Rio Branco, né? Que apesar de várias vezes que brigou para não cair, várias vezes o Rio Branco está se segurando, esse ano finalmente conseguiu ser rebaixado, né? E um campeonato que, convenhamos, não precisa de muito esforço para não cair. E assim, o Paranaense tem evoluído de nível nos últimos anos. É notória a evolução do campeonato e os times se preparando mais, os times querendo objetivos grandes. E aí eu coloco principalmente o Maringá e o Cascavel, que chegaram longe nessa temporada. Mas a gente tem um projeto bem legal lá em Pato Branco com Azures. A gente tem o Londrina e o Operário, times de divisão nacional, né? O Londrina acabou caindo pra C, mas a gente vai falar sobre isso. Só reforçando, Ale, igual eu falei, as 3 últimas finais não tiveram duelos entre a dupla Atletiba. Verdade. 2 chegaram ao FC Cascavel, uma Londrina também, que foi campeão em 2021, e em 2022 o Maringá, que foi vice do Coritiba no Couto. Que daí foi no Atletiba, foi na semi, né? No ano passado. Exato. E esse ano o Coritiba sequer chegou, né? Então, de ponto positivo, o Atlético com certeza, né? O Dalk falou muito bem. E aí, de ponto negativo, tem que pontuar algumas coisas, né? O Coritiba já dava sinais do que seria o ano, né? Caindo nas quartas do Paranaense. O Coritiba começa o ano, eu brinco, faço aquele levantamento dos times da Série A o ano inteiro, falei desse levantamento várias vezes aqui no Bate Pronto. O Coritiba tinha a melhor defesa do Brasil nas primeiras rodadas. O Coritiba acho que toma gol só na 5ª rodada. Sim, até o jogo contra a equipe do Londrina, do Operário, inclusive, o Coritiba ainda tinha a melhor defesa do campeonato. E o Gabriel é o segundo goleiro menos vazado do campeonato, só atrás do Bento. 5ª rodada, 2-2 o Coritiba com o Azures. E aí vem essa derrota por 3-0 contra o Operário na 10ª rodada, na penúltima rodada do primeiro turno. E o Coritiba não se encontra mais. E depois o Coritiba não vence mais. Sim. Aí esse perde pro Operário, aí toma 3-0, 3-1, né, do Cascavel na última rodada do primeiro turno, né, foi o contra o Operário. E aí toma do Cascavel nas quartas. Depois de Coritiba 1, Londrina 0, o Coritiba volta a vencer o Goiás na 10ª. Ganha do Humaitá na Copa do Brasil. Depois da vitória contra o Humaitá. Dia 23 de fevereiro. E aí vai ganhar do Goiás dia 3 de julho. 4 meses, quase 4 meses depois, 3 meses e meio depois. Quase 5 meses, né? Não, março, abril, maio, junho, 4 meses e meio, isso. Julho. Julho. Teve a parada depois do Paranaense, não ganhou do Criciúma na Copa do Brasil e ficou nessa no Brasileiro. Não ganhava, veio usar. O Criciúma foi antes da parada ainda. E contra o Azures foi o Muralha, né? Pro Cascavel, na quarta-feira o Coritiba enfrenta o Criciúma e daí tem os 28 dias que o Coxa vai pra São Paulo, faz amistosos lá contra São Paulo, contra Corinthians. Isso. E daí volta, leva o 3-0 tem o 3-3 contra o Sport, 3-0 pro Flamengo e daí mudança de técnico, 12 jogos pré-temporada que teve a frase mais emblemática do ano. Coritiba tem um novo reforço, William Potker. Pois é. É verdade. Na pré-temporada. Tá voando na pré-temporada, era o que falavam pra gente. Exatamente, né, que o Fabrício Daniel tava voando na pré-temporada do início do ano. Isso. Né? E acabou não jogando absolutamente nada. Tem um ouvinte nosso aqui, o Rogério Scarione, ele me mandou uma mensagem pra mim, ele lembra que o Muralha jogou contra o Azures. Primeiro jogo que o Coritiba tomou gol no ano, na 5ª rodada. Isso é e aí o Coxa... E ele falhou nesse jogo, né? Falhou. Ele falhou feio nesse jogo. E assim, a grande questão, o Coritiba faz o Paranaense primeira fase tranquila, toma o 3-0 do Operário e não se encontra mais. Vence o Humaitá e depois vai vencer só em julho, quase 5 meses depois. Dava amostras do que ia ser o ano. Beleza. Aí demite o Antônio na primeira rodada do Brasileiro e o resto a gente já sabe. E os times da Série D, principalmente o Maringá e o Cascavel, os dois técnicos, o Jorge Castilho do Maringá e também o Luiz Carlos Cruz do Cascavel, falavam sobre a questão da Série D, sobre brigar pra subir e tudo mais, pra gente ter mais um time paranaense em divisão nacional, e de novo não aconteceu, né? O futebol paranaense mostra muita evolução e o campeonato desse ano foi bem legal, o nível técnico e tudo mais, só que não tá conseguindo a Série D e transformar a Série C em vagas nacionais, né? Série D e Série C são muito difíceis, né? Tanto que
recentemente a gente teve 5 times em Série A e Série B, né? Que era Sim. Coritiba, Atlético Paraná, Operário e Londrina. Exatamente. Só que dos outros times que muitas vezes iam bem nos estaduais, por exemplo, o Cascavel, citado pelo Dudu, que hoje, que mais uma vez foi finalista, mais uma vez não conseguiu ganhar o título, mesma coisa que aconteceu em 2021, o Cascavel simplesmente chega na Série D e ele não consegue. Não consegue. Ele não consegue. Porque a Série D é muito ingrata. A Série C também é difícil, mas Sim. a Série D Tem é a difícil. questão do Maringá também, que depois do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, desmontou Desmonta o time completamente a inteiro. equipe. Sim. O Morelli Pô, saiu. Os Foi dois, pro Goiás, os o dois Bianchi, melhores o Marcos volantes Vinícius. Tudo bem, tinha o Fernandinho no Atlético, mas o campeonato que fizeram Morelli e Matheus Bianchi no Paranaense. E o Morelli fez uma boa Série A pelo Goiás. Fez. A gente Apesar Sorte fez que uma o da Linhares merda. não tá aqui pra falar do Jaci, O né? bom era o Morelli. O Matheus Bianchi é bom jogador, mas o goleiro Morelli é diferenciado. Era o Ele é muito Davidson, bom volante. O goleiro do Morelli é o Maringá. marvado? Davidson. Muito bom goleiro Davidson, também. tinha Marcos Vinícius foi pro Coxa, Vilar foi pro Coxa. Foi Marcos- voltar. Marcos- Foram e o voltaram. Bianchi Marcos foi pro Vinícius Coxa. foi pro Coxa. Então, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Bianchi foi pro Coxa, Morelli foi pro Goiás. Eu tinha Aí você tinha esquecido. Robertinho, você Eu tinha vários esquecido foram do jogar Marcos fora. Vinícius, cara. Eu tinha Mas Poxa, ele tão fez bizarro, um né? baita paranaense. Mirandinha, é verdade. Mirandinha também saiu do Maringá. O time do Maringá era bom pra caramba. Sim. O alemão no banco. Porque o alemão já não tem mais tanta condição física. É, Exato. o Maringá também pode ser considerado um ponto positivo no campeonato, isso é natural. Claro. Né? É, o Maringá tem uma evolução legal, tem tido um projeto muito legal, a torcida tá abraçando muito. A gente esteve em Maringá esse ano algumas vezes, né, Lê? E realmente Verdade. teve a torcida abraçando a equipe, né? A gente viu um jogo com 8 mil pessoas, 9 mil pessoas, se eu não me engano. E depois teve aquele Maringá e Sim. Flamengo na Copa Que do foi Brasil. 2-0. O Vitor Garcia até fala aqui do Maringá e Flamengo. Então. Mas isso é assunto para retrospectiva da perfeito, Copa do da Brasil. Copa do É Brasil. verdade. Nós vamos falar disso Vamos também. por competições. Perdão. Cara, Inclusive- o Maringá e Atlético lá teve lotação também, 15 mil pessoas. 15 mil Sim. pessoas, isso Foi aí. bem legal também. E a gente fazia um jogo no bar. É. Isso, no bar. Essa história é legal, hein? História legal. Inclusive, Dá pra contar essa história no ar, não dá? Dá, claro. Conta essa história pro Não, ouvinte. É que assim, o- lá em Maringá, muitas vezes os camarotes, as cabines de rádio e de televisão, de transmissão no geral, são utilizados para camarote dos patrocinadores do Maringá. Então não tem espaço para as rádios que vêm de fora, né? Então a gente viajando ali com a Transamérica, com a Banda B e obviamente a gente, e tinha um local que era um bar. Aquele bar do Couto Pereira, aquele bar antigo, assim, E daí, muitas vezes, por exemplo, Edilson de Souza, né, da Rádio Transamérica, com um tablet na frente, o pessoal chegava na frente dele, ele com o microfone na mão, o pessoal perguntava quanto era a cerveja. Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Tem cara de Tem, né? O Edilson tem O cara. velho sempre tá traíra, ouvindo. né, cara? Um abraço, velho, se É, estiver ouvindo. ele- sempre tá ele ouvindo. ouve, ele ouve. Ele sempre tá ouvindo. Gente boa. Como é que Gente ele da fala? melhor Ele qualidade. fala, né? Gente da melhor qualidade. Ele gosta de falar assim. E, cara, a gente passou por isso 2 vezes. Nos 2 jogos do Atlético e Maringá, É. aconteceu exatamente a mesma coisa de irem atrás dele perguntando se ele tava vendendo cerveja, né? Quanto que era a cerveja. Foi o maior pé d'água que eu peguei no ano, mais que na Vila Belmiro. Lembra a chuva que deu? verdade, Na chuvão. semi. Não Verdade. teve uma Tá em louco. São José mesmo? São Joséense Atlético? Não, São José, isso era calor de 85 graus. Verdade, gol do Coelho. É, Golaço do Coelho. Golaço do inclusive. Coelho. Até o Rogério Coelho pergunta aqui, né? E esse ano, senhor Co, como fica? Aí, primeiro a gente começa com a retrospectiva Isso. e depois a gente vai fazer a projeção, né? Das equipes, dos 10 equipes que vão disputar o Grêmio Paranaense Maringá. Fica igual, do ano que vem. Fica igual. Só trocou o nome dele. Grêmio Maringá. Galo Maringá. É Galo, Grêmio Maringá é lá atrás, né? Galo Maringá, isso O Grêmio mesmo. Maringá eu acho que ainda existe. É, o Grêmio Maringá ainda existe. Ainda existe, mas tá na terceira. Galo Maringá. É Galo Maringá. Obrigado Tá na aí segunda, pelo eu ato acho. falha aqui pela... Amanhã sim, nossa retrospectiva Maringá,